Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco, amém? Queridos, estamos aqui mais uma vez para aprender um pouquinho da palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela oportunidade que temos, estamos aí mais um momento aprendendo sobre o Senhor. Para mim é motivo de grande alegria termos a palavra de Deus como nossa referência, como aquilo que nós podemos nos guiar, né? E hoje nós queremos, conforme havíamos prometido aos irmãos, aprender um pouquinho e pensando no malfeitor. Nós estamos falando daqueles dois malfeitores que a Bíblia relata que estavam um à direita e outro à esquerda de Jesus no momento da crucificação, né? E nós queremos convocar os irmãos, nesse instante, a orar ao nosso Deus. Antes de adentrarmos nos ensinamentos da sua palavra, é necessário que oremos pedindo ao Senhor que nos dê a oportunidade de aprender sobre sua palavra. Porque só por meio da oração vem a revelação dessa palavra para o nosso entendimento. E isso é importante para nós. Então convido você a orar comigo. Colocar o seu coração, sua vida, o seu tempo, suas angústias, tudo aquilo que você esteja sentindo. Não peço para você esquecer nada disso, né? Não peço para você deixar lá fora nada disso. Traz contigo, porque está no seu coração, está na sua mente. Então nós não somos daqueles que pedimos para você deixar os problemas lá fora. Não, traz, os problemas estão com você, né? Então traz para a presença de Jesus, para que a gente possa adentrar na sua palavra e adquirir conhecimento necessário para uma libertação, livramento e o bom relacionamento com Jesus. Porque relacionamento é isso, né? Se conhecer. Então, que o Senhor nos abençoe nessa palavra de hoje. Mas vamos orar comigo, tá bom? Convido você para isso, a se desprender e a se colocar na presença de Jesus nesse momento. Santo Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite agradecer ao Senhor pela tua bondade, a tua fidelidade, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor foi, tudo aquilo que o Senhor será na nossa vida, porque precisamos do Senhor em todo momento da nossa vida. Muito obrigado por esse instante, por esse tempo que temos agora para aprender, ó Deus, a tua palavra. Então traz ao nosso coração o desejo, meu Deus, de aprender do Senhor nessa hora. Então colocamos o nosso coração diante do Senhor, os nossos pecados, precisando das tuas misericórdias, do teu perdão, da tua graça, porque somos teus filhos, meu Deus, e carecemos do Senhor. E se nessa hora, meu Pai, ao alcance das nossas vozes ou da nossa voz, da nossa imagem, Deus, houver pessoas que ainda não têm um relacionamento estreito com o Senhor, que o Senhor traga essa pessoa para o entendimento da tua palavra, o Senhor traga essa pessoa para a necessidade que temos do Senhor, que ela entenda, que ela compreenda que sem o Senhor nós não somos nem podemos nada. Te oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo no livro de Isaías. Primeiro nós vamos observar a profecia que havia sobre esse fato que estaremos trazendo para os amados. Então Isaías 53, eu vou apenas ler com os irmãos, com os amigos, o versículo 12. Desta palavra, Isaías 53, 12, diz assim: Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o desejo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores ou malfeitores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores ou malfeitores. Estamos aqui com o capítulo 53 de Isaías, que fala do sofrimento e a glória do servo do Senhor, ou seja, o sofrimento e a glória de Jesus. E ele termina esse
esse capítulo dizendo que estava dando a ele uma porção com os grandes e repartirá o que ele repartiria o despojo com os poderosos. E aí dizendo porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Queridos, é sobre essa profecia, né? Que segundo nós tomamos conhecimento, sabemos, eu falo sempre, eu gosto sempre de apresentar esse contexto, essa época, esse tempo para os irmãos, não ficando naquele tempo, mas trazendo para as nossas vidas o propósito da palavra de Deus. Quando falamos de Jesus, não estamos falando apenas do Evangelho, estamos falando do que a Bíblia Sagrada fala sobre ele. Então, aproximadamente 700 anos antes, né, Isaías profetizou que o Senhor seria contado entre os malfeitores. E aqui, nesse texto de Lucas, que eu quero que você agora abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23, e nós vamos ler aí, a partir do versículo 39 até o 43. Lucas 23. Então, abra sua Bíblia aí, Lucas 23. Nós vamos ler a partir do versículo 39, para observarmos o cumprimento dessa profecia que havia sido feita há mais ou menos 700 anos, é o que se tem de conhecimento. Então, no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39, a Bíblia vai dizer assim: Então um dos criminosos, já falando ali da crucificação, o caminho do Gólgota e etc e tal, né? Então vai dizer assim: Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, nós estamos diante dessa profecia, como eu disse a vocês, e eu quero apenas conversar sobre esse momento, porque para mim a divulgação do Evangelho, os acontecimentos bíblicos, é uma conversa sagrada, é uma conversa santa. E é nessa conversa santa que eu quero conversar com você. Havia se passado mais de 700 anos que Isaías havia trazido esse capítulo 23, esse capítulo 53, aliás, falando do Messias como se estivesse no presente. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. E aí ele vai discorrendo quem é realmente o Messias. E ele conclui esse capítulo falando de que ele seria pregado, ele receberia porção do Senhor, ele dividiria isso com os poderosos. Jesus dividiu essa fama, Jesus dividiu esse peso da palavra, aquilo que ele falava colocava em xeque a palavra dos poderosos, colocava em xeque a lei, colocava em xeque tudo aquilo que eles já tinham ouvido sobre tudo e todos. Eles viviam numa lei ferrenha, onde as pessoas que participavam dessa lei se destacavam por algumas coisas. É claro que nos bastidores elas voltavam a ser elas mesmas, mas elas se destacavam como os fariseus, os saduceus. Eles pregavam as suas doutrinas, eles pregavam os seus conhecimentos, né? Os fariseus, eles tinham ali um zelo, um cuidado pela palavra do Senhor, para que ela fosse guardada conforme as suas interpretações. Assim como os escribas que as havia escrito, queriam cumprir na íntegra, naquilo que era literal, aquilo que eles haviam escrito, né?
E os saduceus pregavam contra a ressurreição, eles não acreditavam nessa ideia de ressurgir. E aí Jesus aparece, colocando em xeque aquela interpretação dos fariseus, colocando em xeque também, por que não dizer assim, a interpretação dos mestres da lei, aqueles que escreviam, que faziam a lei, e trazendo uma nova perspectiva de vida. Mas não era por acaso, isso não estava caindo assim do nada. Já faziam mais de 700 anos que se havia anunciado sobre esse Messias. E esse é o grande momento da Bíblia, né? Jesus não surge aqui nos evangelhos. Jesus surge na fundação, Jesus surge na criação, Jesus ele surge na idealização de tudo e de toda criatura, de todo ser criado, porque João vai dizer, sem ele, nada do que foi feito se fez, e que ele havia feito por ele e para ele. Então, nesse texto aqui de Lucas, é apenas o escrito de uma profecia sendo revelada aos homens. E a gente vê aqui que muitas pessoas foram motivadas e salvas pelo exemplo do malfeitor, por vir da sua miséria do pecado até Cristo. Por esse malfeitor, por esse acontecimento, por esse momento, por esse cumprimento de profecia, quantas pessoas, inclusive eu, você, não fomos salvos pelo reconhecimento daquele malfeitor que nem sabia, provavelmente, que estava inserido dentro daquela profecia de Isaías, que ao nascer, ao se deslocar de um lado para outro, né, porque nós sabemos o contexto daqueles dois malfeitores, o terceiro malfeitor ali seria Barrabás, aqueles dois eram seguidores dele, né? Então Barrabás foi livre, sendo líder, e Jesus assumindo de maneira simbólica e profeta ou profética o seu lugar na cruz, assim como assumiu o meu lugar, assim como assumiu o nosso lugar, né? Então tudo isso é uma representatividade do que seria o Messias. Então quantas pessoas não foram salvas, né? Ali por aquele ato, por aquele instante do malfeitor ali na cruz. Encontramos ali o cumprimento da palavra, ou da primeira palavra pronunciada na cruz. A oração de Jesus pelo perdão dos seus inimigos encontrou sua resposta na súplica do malfeitor. Crentes que oram, irmãos, são os melhores ganhadores de alma. Então, aquela oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, encontrou sua resposta imediatamente naquele que estava do seu lado, naquele que era um malfeitor, naquele que era natural a sua morte, naquele que seria mais um que seria crucificado, martirizado, que pagaria dando exemplo a toda a sociedade, inclusive as crianças. O Gólgota era esse lugar de caveiras, onde se usava ou se utilizava para passar embaixo, ali próximo, ou ao se aproximar de Jerusalém, e apontar para o Gólgota e dizer para as crianças não serem rebeldes aos seus governadores, não serem contra as leis impostas e etc., porque parariam ali os malfeitores. Então, por isso que era Gólgota, lugar de caveira. Todo ano, 3 pessoas eram mortas ali, eram escolhidos 3 dos piores bandidos, né, condenados para a pena de morte na cruz. E Jesus, essa era uma morte, digamos assim, terrível, essa era uma morte dolorosa. Não é romântica como as pessoas dizem que é, né? Era uma morte dolorosa e Jesus assumiu o lugar de Barrabás. Era eu, representado por Barrabás, era você, representado por Barrabás, que merecíamos, assim como Barrabás, a morte, e morte de cruz, morte dolorosa. Mas Jesus assumiu o nosso lugar, porque havia se escrito sobre ele numa profecia,
Deus tem todo o controle. Quando eu digo para você que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas, é porque a Bíblia nos dá essa garantia. Tudo aquilo que Jesus estava passando não era desapercebido aos olhos de Deus, não era desapercebido aos pensamentos de Deus, porque o próprio Isaías, nesse capítulo 53, vai dizer: aprove a Deus entregar o seu Filho para ser moído por nós. Então é amor. Quando se fala da cruz, quando se fala da crucificação, fala-se de amor de Jesus, eu fico perplexo, eu fico preocupado com a forma de adoração dos seus filhos hoje. Porque, na verdade, nós encontramos ali o cumprimento da primeira palavra na cruz. A oração de Jesus, quando dizia ali: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E ali a gente vê que as pessoas que oram, eu não tenho dúvida disso, são os melhores ganhadores de alma. Porque primeiro se apresenta as pessoas que você quer ganhar, depois você apresenta Deus para elas. Às vezes, nesse tempo imediatista que nós estamos vivendo, nós queremos apresentar, por fim da força, Jesus às pessoas. Queremos empurrar Jesus goela abaixo das pessoas, mesmo com atitudes contrárias ao Evangelho, mesmo com os acontecimentos contrários ao Evangelho, mesmo com os ataques satânicos contrários ao Evangelho, nós queremos continuar falando de um Evangelho, de um Jesus que não modificou a nossa vida. Como ele vai modificar a vida de outro? Como nós vamos poder dizer para uma pessoa que ela pode ser restaurada, que ela pode ser refeita, que ela pode ser reorganizada pelo poder da palavra de Deus? Como nós podemos dizer isso? Se essa palavra não está nos alcançando como igreja do Senhor. Então nós precisamos sim clamar pelas misericórdias de Deus todos os dias, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos alerte, para que o Senhor nos levante a sermos esses arautos do Senhor, representantes do Senhor aqui na terra. Esse é um clamor constante. Não dá tempo a gente ficar falando de A, B ou C, não dá tempo. Se a gente olhar para dentro de nós, nós temos mais do que o suficiente para nos colocar diante de Deus todos os dias, pedindo as suas misericórdias. O malfeitor, olhando para o pecado, lembrou-se do juízo vindouro e disse ao outro: nem ao menos temes a Deus? A gente vê aí a colocação dele. O outro começou a dizer: tu não és o Messias, salva a ti e a nós também. Esse malfeitor, ele olhou para o pecado, ele faz uma lembrança, ele traz uma lembrança do seu pecado. E lembrou-se do juízo vindouro. E ele diz: nem ao menos teme a Deus. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que ele temia a Deus. Com a sua manifestação de repreensão com o outro, ele se colocou ali como alguém que temia a Deus. Nem ao menos teme a Deus. Ele temia ao Senhor. Confessou o seu pecado com as palavras: nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ou ele sabia com certeza que merecia a morte. Quando ele diz: você não teme a Deus, nós estamos recebendo aquilo que merecemos. Então ele sabia que ele merecia a morte, ele merecia estar ali. Ele não estava reclamando por estar ali. Ele fora escolhido entre os demais presos, dentre os demais presos, os mais perigosos, e os mais perigosos eram condenados à morte, e ele sabia disso. Ele não estava ali inocente. Porém, ao mesmo tempo, ele manifesta, ele confessa a inocência do Senhor Jesus. Mas este homem não cometeu mal nenhum, como diz aí o versículo 41. Nós estamos aqui porque somos malfeitores, mas esse homem não cometeu mal nenhum. Então, quando nós apresentamos Jesus para as pessoas, esse Jesus que eu estou apresentando a você agora é aquele Jesus de Hebreus, que é superior a Moisés, que é superior aos anjos, que é superior aos homens, que é superior aos céus, que é superior a tudo, porque o nome de Jesus está acima de todas as coisas. Esse é o Jesus que ele diz: olha, esse não fez mal nenhum, assim ele está confessando.
Ele está ao mesmo tempo manifestando, confessando a inocência de Jesus. Essa mesma inocência apresentada aqui no capítulo 53 de Isaías. Então ele entende que Jesus é inocente. Então ele crê também no reino de Cristo. Então ele acredita no reino de Cristo, que significa o enviado. Esse que estava aqui falando em Isaías. Que ele teria um reinado, que ele seria encontrado entre os malfeitores, que ele intercederia pelos malfeitores, que ele seria o rei que está acima de todos, que ele teria um nome acima de todo nome. Que maravilha! Ele creu também no reino de Cristo. O que a gente observa aqui é que ele confiou em Jesus como seu Salvador e suplicou. Qual foi a súplica desse malfeitor? Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ah, meus irmãos, se nós, todos os dias, porque nós somos esses malfeitores, a nossa oração tem que ser simplificada dessa forma. Jesus, lembra de mim. Jesus, naquele grande momento ali que está escrito em Apocalipse, aquele grande momento em que o Senhor será exaltado, apresentado como o Senhor dos senhores, como aquele que está acima de todos, como aquele que é digno de abrir os selos, como aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Lembra-te de mim, Jesus. É neste lugar que eu quero estar. Foi para isso que o Senhor Jesus veio. Então, através desse malfeitor, essa mensagem veio ao mundo. E essa mensagem do malfeitor não está aqui por acaso. Ela havia sido anunciada em Isaías há mais de 700 anos. Então, se há mais de 700 anos a palavra falava de Jesus, o que você sente hoje, 2020, no calendário judaico aí, mais de 2025 anos depois de Jesus? Essa graça ainda te alcançando. Meus irmãos, nós estamos dessa palavra de Isaías há mais de 2000 ou quase 2.800 anos. Que amor é esse? Essa graça chegou até nós, foi manifestada até nós, o poder de Deus chegou até o nosso coração, o resgate do Senhor Jesus chegou até nós. Se alegre no Senhor, porque há mais de 2.800 anos, Deus já sabia que eu estaria levando, que você estaria recebendo essa palavra para o seu coração, para a sua mente, para a sua restauração, para a sua vida de adoração. Por isso, ser crente é olhar para Jesus, é confiar em Jesus, é não deixar a nossa carne reinar, é termos como rei o Senhor Jesus, porque Ele é rei, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é o enviado de Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua vontade vai sempre reinar, que queiramos ou não. Então, creia nesse Jesus, tenha uma semana abençoada. Creia nesse Jesus, tenha uma semana, se for com problema, vai ser superado. Se for sem problema, vai ser grato ao Senhor. Ore a Deus, torne-se um adorador de verdade. Transforme o seu dom numa adoração. Você canta, cante para o louvor da glória de Deus. Você toca, transforme isso numa adoração ao Senhor. Mas primeiro, a sua vida deve estar colocada, porque os seus talentos são um presente, os seus dons são um presente. Tocar maravilhosamente é um presente, é um talento que Deus te deu ao nascer. Cantar diferente das outras pessoas, para encantar quem ouve, é um talento que Deus te presenteou, e com a aprimoração desse talento, você transformou isso num dom de levar a mensagem do Evangelho.
ou levar qualquer mensagem, como os cantores levam aí mensagens de meio ambiente, mensagem de amor, mensagem de relacionamento, todo tipo de mensagem pode ser transmitido através da música. Então eu quero concluir a minha palavra dizendo para você que nós, como malfeitores, recebemos do Senhor, assim como esse malfeitor na cruz, a graça, o livramento. Mas antes disso acontecer, houve uma consciência desse malfeitor. Mesmo sem saber que ele estava dentro, eles não comentaram sobre essa palavra de Isaías. Nós sabemos hoje, nós somos agraciados com essa palavra hoje, mas ali no contexto de Jesus, eles não sabiam que estavam dentro desse contexto. Aquele malfeitor não sabia que Isaías havia falado dele. Ele era aquela pessoa naquela hora. Você é a pessoa que Deus quer alcançar agora. Então coloque o seu coração diante do Senhor para ser agraciado. E tenha uma semana abençoada para o louvor da glória do nome do Senhor. Do seu pastor que te ama muito, que ora pela restauração da vida da igreja, não só as igrejas a mim confiadas, mas a igreja do Senhor Jesus. Que a graça desse Deus enche o teu coração de alegria. Você não tem Jesus ainda como Senhor? Busque Ele. Convide Ele para ser Senhor da sua vida. Quer mais orientação sobre isso? Nos busque, nos procure. Será um prazer apresentar esse Jesus para você. Que a graça do Senhor seja conosco. E que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja espalhada por toda a face da terra, desde agora e para sempre.